Como é o seu relacionamento com as outras pessoas? Você demonstra alegria? Ou você é aquela pessoa de mau humor que os outros evitam chegar perto? Eu sou a pastora Donizete Pessoa e esses são Apóstolos de Cristo. Bartolomeu, ou como fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, Natanael. Então nós podemos entender que Bartolomeu e Natanael eram a mesma pessoa. E Bartolomeu, então, foi chamado também por Jesus para ser seu apóstolo. Bartolomeu, ele era de fácil relacionamento, sempre divertido. Sempre estava de bom humor. Esse era Bartolomeu. E depois então que ele se tornou apóstolo de Cristo, ele fez viagens missionárias, foi para a Índia, junto com Tomé, voltou à Armênia e foi à Etiópia e ao sul da Arábia. Mais tarde foi à Armênia novamente e aí sim foi torturado e morto na Armênia. Então nós sabemos que Bartolomeu morreu na Armênia. E como foi a sua morte? O apóstolo Bartolomeu, então, ele pregou o evangelho neste local, a Armênia, e muitos abandonaram a idolatria presente na cidade e se converteram a Jesus. E entre eles o irmão do rei da Armênia, o rei Astíages, e toda a família desse que se converteu, então, o irmão do rei. E o rei, então, ficou furioso com isso, não concordando com o evangelho e com a conversão dos seus familiares, e prendeu Bartolomeu e ordenou a sua morte. Quando Bartolomeu, então, foi preso e recebeu a sentença de morte, ele foi martirizado. E como foi o seu martírio? Ele foi espancado com cordas, olha o detalhe, espancado com cordas, depois crucificado, e depois de crucificado teve ainda a sua pele arrancada por inteira. Arrancaram toda a pele de Bartolomeu. Mas ele permanecia consciente. E por ele permanecer consciente, ele ainda continuava falando e exortando o povo que estava próximo a ele, para que aquelas pessoas aceitassem ao Senhor Jesus como Salvador e abandonassem os falsos deuses, abandonassem os ídolos. E finalmente, então, por causa da indignação do rei, dos soldados que ali estavam, porque ele continuava falando de Jesus, mesmo naquela situação tão difícil que ele se encontrava, crucificado, foi arrancada a sua pele, apanhou antes com cordas. Então, mesmo assim, ele continuava pregando o evangelho. E para ele parar, então, um soldado cortou a cabeça de Bartolomeu com um machado. Então ele apanhou, foi crucificado, teve a sua pele arrancada e por último então cortaram a sua cabeça com um machado. Então ele também foi decapitado. E podemos observar então, através do exemplo do apóstolo Bartolomeu ou Natanael, como nós devemos ser fiéis a Jesus até a morte. Ser fiel a Jesus até a morte não significa
você ser fiel a Jesus até o teu último dia de vida. Não é só isso, também é isso, mas não é só isso. Ser fiel a Jesus até a morte é, se for preciso, você morre pelo nome de Jesus, mas não o nega. E isso foi o que Bartolomeu fez. E nós hoje, os cristãos de hoje, somos capazes de morrer pelo nome do Senhor Jesus? Se você estivesse na situação de Bartolomeu, apanhando, crucificado, arrancando a pele, mesmo assim você continuaria falando do teu Salvador? Ou você entraria em pânico e diria que negava Jesus para tentar, depois de tudo isso, permanecer vivo? Então nós temos que observar o exemplo de Bartolomeu e trazer para a nossa vida a consciência de que até o nosso último momento, até a nossa última respiração, temos que servir ao Senhor Jesus, não importa a situação em que estejamos, mas o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado na nossa vida e amado. Não adianta você dizer que serve e não amar e negá-lo no final. Então, amar a Jesus, servir a Jesus. Tome o exemplo de Bartolomeu. E aí eu te pergunto, você seria capaz de morrer por Jesus?